pessoal do Vale Verde, vamos fazer uma revisão de toda a matéria que foi postada lá na sala de aula do Google. A primeira parte dizia tipos de matrizes, acho que essa parte foi bem tranquila para todos vocês, ninguém apresentou tantas dúvidas, e as dúvidas que foram apresentadas acho que consegui concluí-las. Então depois dizia igualdade de matrizes. Igualdade de matrizes, para elas serem iguais uma com a outra, precisa de basicamente duas regras. Primeiro, elas têm que ter a mesma ordem e depois todos os elementos correspondentes serem iguais. Aqui há 3 exemplos que eu coloquei, que são os mesmos exemplos que estão no PDF que eu postei lá na sala. Exemplo 1. Para eu saber se essa matriz é igual a essa daqui, primeiramente eu tenho que comparar se as ordens são iguais. Vamos analisar a ordem de cada uma. 2 linhas por 2 colunas. Então, uma matriz de ordem 2 por 2. Vamos analisar a outra agora. 2 linhas e 2 colunas. Ou seja, uma matriz também 2 por 2. Uma matriz 2 por 2, ordem 2 por 2, e a outra ordem 2 por 2. Ou seja, elas são iguais? Ainda não posso afirmar isso. Preciso ver elemento por elementos e eles têm que ser iguais. 2 igual a 2. Fechou. 0 igual a 0, 19 igual a 19, menos 5 igual a menos 5. Ordens são iguais e todos os elementos são iguais nas mesmas posições. Ou seja, essa matriz aqui é igual a essa matriz aqui. Fechou. Exemplo 2. Primeira coisa, primeira regrinha, se elas são de mesma ordem. 2 linhas e 4 colunas. Uma matriz de ordem 2 por 4. Vamos comparar com a outra. 2 linhas e 4 colunas. Uma matriz de ordem 2 por 4. Ou seja, ambas têm a mesma ordem. São iguais? Não posso afirmar. Precisamos ver elementos por elementos se eles se correspondem. 1 se corresponde com 1. Fechou. 3 com 3. Fechou. Ó, está caminhando para ser uma matrizes iguais. Vamos ver o próximo elemento. Menos 2 e 2. Já deu problema. Ou seja, menos 2 não é igual a 2. Então eu posso afirmar que essa matriz aqui é diferente daquela matriz lá, porque este elemento aqui é diferente deste elemento. Menos 2 não é igual a 2. Vamos para o exemplo 3 agora. Primeira regrinha, ver se elas são de mesma ordem. 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Uma matriz de ordem 3 por 2. Vamos comparar com a do lado. 1, 2 linhas, 3 colunas. Ou seja, uma matriz de ordem 2 por 3. As duas matrizes apresentam ordem diferentes, ou seja, a gente não precisa nem analisar os elementos se são correspondentes. Poderiam ver 2, 7, menos 11, 2, 7, menos 11, mas a primeira regra é se elas têm a mesma ordem. Ordens diferentes, matrizes diferentes. Dando continuidade, no dia 28 de março eu publiquei um trabalho para ser entregue nas próximas semanas, ali no retorno às aulas, mas acabou tendo prolongamento da suspensão, né? Então vamos fazer as questões que deu um pouquinho de dúvida no pessoal. Questão 2, determinar essas letras aqui, P, Q, R, S, T, U, que aparecem na matriz, sendo que a matriz A é simétrica. Para ser simétrica eu pego a diagonal principal e faço como eixo de simetria. Para cima e para baixo tem que ser iguais. Isso define uma matriz simétrica. Mas vamos fazer com calma. Primeira letra que eu estou pedindo para concluir é o P. Para determinar P, ela está na posição segunda linha, primeira coluna, ou seja, A, 2, 1. Para ela ser simétrica, A, 2, 1, tem que ser igual ao A, 1, 2, ou seja, 2, 1, invertir para 1, 2. O elemento que está na primeira linha e segunda coluna é o 2, ou seja, P é igual a 2. Aqui no lugar do P, colocamos o 2 e viramos simétrica. Outra letra que eu quero descobrir é o Q. Q está na posição A, terceira linha, primeira coluna, A, 3, 1. Ele é simétrico ao elemento que está no A, como era 3, 1, agora é 1, 3. É só inverter. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 5. Já descobrimos o valor do Q. A outra coisinha. Como a matriz é um A maiúsculo, todos os elementos então são A minúsculos. Sempre tem essa concordância. Vou fazer outro aqui, o R. R está na primeira, segunda, terceira linha, segunda coluna. Então é o A,
A3, 2. Para ser simétrico, A3, 2 tem que ser igual ao A2, 3. O elemento que está na segunda linha e terceira coluna, primeira e segunda linha, terceira coluna é o 3. Descobri já o P, o Q e o R. Agora falta o S, o T e o U que eu vou deixar para vocês terem um gostinho também. Questão 3. Determine matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz que é formada por uma única linha. Matriz A com 4 elementos. Primeiro vamos fazer genericamente essa matriz linha. Matriz linha A com 4 elementos. Ou seja, 4 elementos numa única linha. O primeiro elemento é o A11, o segundo elemento é o A12, o terceiro A13 e o quarto A14. Isso é uma matriz genérica de 4 elementos, matriz linha. Agora a gente precisa determinar o que é o A1, o A12, o A13 e assim por diante. Para isso tem a lei de formação, que diz que cada elemento é o quadrado do valor do índice da linha menos 2 vezes o valor da coluna. Ou seja, A11 é igual, vou copiar a fórmula, I ao quadrado menos 2J. O meu I é 1, porque I equivale à linha, então meu I é 1. Vou substituir o I pelo 1. O meu J é a coluna. Minha coluna também é 1. Então vou substituir o J por 1. Não se esquecer que é uma multiplicação. E agora é só resolver a equação. 1 ao quadrado, 1 menos 2 vezes 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Vou fazer o A12 também. A12. Vou copiar a fórmula que eu dou na questão. I ao quadrado menos 2J. O I vale quanto? O I é o meu primeiro índice. No caso, A12, meu primeiro índice é 1. Então vou substituir o I por 1. O J é meu índice que equivale à coluna. A coluna, nesse exemplo do A12, é 2. Então vou substituir o J por 2. Não esqueci da multiplicação. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes 2, 4. 1 menos 4, menos 3. Nisso eu já descobri 2 elementos. O primeiro elemento, A11, é menos 1. O segundo elemento, A12, é menos 3. Agora o A13 e o A14 eu vou deixar para vocês fazerem também. Mais um exercício também que bateu algumas dúvidas é: determine x, y e z para que as igualdades sejam verdadeiras, uma matriz igual a outra. E alguma das matrizes tem as incógnitas que a gente precisa descobrir. No caso, primeira coisa, para a gente determinar que elas sejam iguais, tem que ver se as ordens são iguais. Uma matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas, uma matriz 2 por 2, também 2 linhas, 2 colunas. Ou seja, elas têm a mesma ordem. A gente pode agora determinar os termos. Se caso ela já não fosse da mesma ordem, então a gente não tem como determinar. Isso aí é só colocar, não é possível fazer a determinação dos valores. São da mesma ordem, a gente vai termo por termo. X, para ser igual a x, tem que ser igual a 4. X igual a 4. Y, está na primeira linha, segunda coluna, tem que ser igual ao mesmo termo correspondente. Ou seja, y é igual a 3. O z, por lógico, z igual a 1. 2 é igual a 2, fechou. A gente determinou o primeiro exemplo ali. Achamos o valor do x, do y e do z, como pede a pergunta. Na B, matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Então agora a gente pode ir termo por termo. Precisamos saber o valor do x, do y e do z. Primeiro linha, primeira coluna tem que ser igual a primeira linha, primeira coluna. Então, raiz de x, só vou botar um espaço aqui para separar uma da outra. Raiz de x é igual a 3. Eu preciso saber qual número que eu tirando a raiz dá igual a 3. A gente sabe que é 9. Então, x é igual a 9. Porque a raiz
de x, a raiz de 9 no caso, é 3. A gente poderia elevar os dois lados ao quadrado, daí excluía o raiz e lá ficava 3 ao quadrado e daria 9. Determinamos o valor do x. Agora vamos determinar o próximo elemento. 3 é igual a 3. Fechou, não preciso fazer nada. Próximo elemento, y mais 2. Y mais 2 é igual a 6. Que número somado com 2 vai dar 6. Ou seja, podemos diminuir os dois lados por 2 ou simplesmente, como a gente fala, passar o 2 para o outro lado com o sinal trocado. 6 menos 2, que dá 4. Ou seja, determinamos o valor do x e o valor do y. Y é igual a 4. Acabou aí? Não. Determinar x, y e z. X, y, ok, agora vamos para o z. 2 é igual a z. 2 é igual a z, ou z é igual a 2, já direto. Então z igual a 2. Determinamos os três incógnitas que estão na letra B. Alguns de forma direta, alguns por forma de equação, daí tem que ir trabalhando com as incógnitas. A C é um pouquinho mais complicada. Então eu vou fazer aqui embaixo, que eu acho que precisa de mais um espacinho. Primeira coisa, eu preciso ver se elas são da mesma ordem. 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas e 3 colunas. Fechou, elas são de mesma ordem. Então vamos ver elemento por elemento. X mais y é igual a 5. X mais y é igual a 5. Eu preciso saber o x ou o y. Nesse primeiro momento eu vou separar o x. Eu sei que x é igual. Vou passar o y para o outro lado, trocando o sinal. Ou seja, x é igual a menos y. Tem mais alguma coisa para fazer? Não tem, fiquei preso aqui. Vamos agora para os outros elementos. 5 é igual a 5, fechou. 3 igual a 3, fechou. Z igual a 5. Z, vou botar mais para cá, Z é igual a 5. Não tenho o que fazer, concluir já o Z. 1 é igual a y menos x. Ó, então, y menos x é igual a 1, correto? Vou separar o y. Então, y, vou passar o x para o outro lado com o sinal trocado. Y é igual a 1 mais x. Descobri o valor do x, do y e do z, mas não está legal ainda. Eu sei que y é 1 mais x, então eu posso trocar nesse lugar desse y aqui. X é igual a 5 menos o y. Quanto que vale o y? 1 mais x. Então eu vou trocar aqui. 1 mais x. Esse sinal de menos aqui está trocando o sinal de todos ali de dentro. Está invertendo. Então x é igual a 5. Era 1 positivo, virou menos 1. Era x positivo, virou menos x. Agora eu vou botar as letras para um lado da igualdade e os números para o outro lado. X, vou trocar esse x para o outro lado da igualdade. Estava diminuindo, vai para o outro lado somando. X mais x é igual a 5 menos 1. Agora, x com x eu consigo somar. X mais x, 2x. 5 menos 1, 4. Que número que multiplicado por 2 dá 4? Ou simplesmente o 2 está multiplicando aqui e eu passo para o outro lado dividindo. Vou me baixar aqui. X é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, x é igual a 2. É um pouquinho mais complicado, mas vai chegar no resultado igual. Eu sei que o x é igual a 2. Agora eu posso voltar para cá. Y é igual a 1 mais x. Quanto que é o x? 2. Y é igual a 1 mais 2. Y é igual a 3. Para tirar qualquer dúvida, a gente vai fazer a prova real. X mais y, ou seja, 2 mais 3. 2 mais 3, 5, fechou. Onde que aparece mais aqui? Y menos x. Y é 3, x é 2. 3 menos 2, 1, fechou. Então tá certinho nossos valores de x e de y. Muitos me questionaram também como se faz esse tipo de questão. Construa a matriz A, formada pelos elementos A e J, uma matriz 3 por 2, de ordem 3 por 2, tal que cada elemento é formado por esse sistema aqui. O elemento vai ser 1 se a linha for igual à coluna. E o elemento vai ser linha ao quadrado
se a linha for diferente da coluna. Vamos fazer essa matriz que você está pedindo primeiro. Matriz de ordem 3×2. Uma matriz A de ordem 3×2, ela tem 3 linhas e 2 colunas, ou seja, ela é o A11, A12, A21, A22, A31 e A32. Isso é um exemplo de matriz 3×2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. O que diz no sistema? É igual a 1 se o I for igual ao J, ou seja, se o índice da linha for igual ao índice da coluna. No A11 e no A22 são os únicos lugares que isso acontece. Ou seja, A1, índice da linha é 1 e o índice da coluna é 1. Então, A11 vou formar pela primeira lei de formação, ou seja, aqui é certamente esse elemento é 1. Porque a linha, o índice da linha e o índice da coluna são iguais. No 2,2 a mesma coisa. Então eu sei que aqui no 2,2 também é 1. Todos os outros índices, linhas e colunas são diferentes. 1,2, 2,1, 3,1, 3,2. Não acontece mais. Então em lugar nenhum mais eu posso usar essa primeira linha de formação aqui, que I era igual a J. Agora todos os outros 4 elementos é I diferente de J. Ou seja, eu vou pegar o índice da linha, ou seja, vou pegar a linha e vou fazer ao quadrado. A12, a linha é 1, então eu vou fazer 1 ao quadrado, vou fazer aqui do lado. A12 é igual a I ao quadrado. I ao quadrado. Quanto que é o I desse A12? O I é 1. Então, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Ou seja, já posso substituir aqui. Que é 1. Agora eu vou fazer o A21. A21. I ao quadrado. Quanto que é o I no A21? Qual que é o valor da linha no A21? É 2. Então é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. O A21 é igual a 4. Já posso substituir aqui. Agora o A31. A31. 3 e 1 são diferentes, então eu continuo usando o I ao quadrado. Igual a I ao quadrado. Qual o valor é o da linha no A31? É 3. Então é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Ou seja, A31 é igual a 9. Já posso trocar aqui também. E por fim a gente vai fazer o A32. Melhor, vocês vão fazer. Vou deixar também para vocês fazer, para vocês ir pegando o gostinho pelo conteúdo.